A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Muito boa tarde a todos e a todas. Dando continuidade aqui ao primeiro Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais na pandemia, uma realização do Conselho Federal, da OAB e da Escola Nacional da Advocacia, da Escola Superior da Advocacia do Conselho Federal. Dou as boas-vindas a todos. Aqui para o nosso painel, o impacto da pandemia nos processos. Recebendo aqui com o maior prazer, a maior honra, os professores que dispensam apresentações de todos conhecidos, professor Fred Didier, professora Fernanda Pantoja, professor Luiz Roberto Vambier, e sem grandes delongas, para que não percamos tempo de exposição, porque o tempo é curto, contaremos aqui com uma exposição breve, de 15 minutos de cada um dos nossos professores participantes. Eu começo logo dando a palavra ao nosso professor Fred Didier, autor de diversas obras, ele que fez sua livre docência em Direito Processual na Universidade de São Paulo, tem seu doutorado em Direito pela PUC São Paulo e um pós-doc na Universidade de Lisboa, em Portugal, e vamos contar aí com o brilhantismo de sempre, habitual, tenho certeza. Ele vem aí falar para a gente dos impactos nos processos disso tudo que a gente está vivendo. Fred, boa tarde, você está com a palavra, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, especialmente a Fernandinha, a Vamber, a Fernando. Prazer estar com vocês aqui nesse painel. Veja, esse tema é um tema amplo, né? Então, como eu tenho pouco tempo, eu vou focar em coisas bem específicas. Evidentemente, o direito como um todo e os atos e as relações jurídicas não estavam preparados para um fenômeno como esse que a gente está vivendo. É um fenômeno que redefine, inclusive, o que se entende por fato extraordinário. Os livros agora vão ter que ser atualizados, né? Os exemplos que existiam nos livros sobre o que é um fato extraordinário, o que é caso fortuito, o que é força maior, tudo isso tem que ser redimensionado, né? Todos ficaram exemplos prosaicos demais para o que a gente está vivendo. E, evidentemente, os impactos que a pandemia produzirá, e continuará produzindo no processo, são das mais diversas ordens. Eu separei três núcleos de impacto. O primeiro é um impacto interessante, um pouco invisível. Ele é um pouco invisível para muitos, mas para mim, especificamente, que gosta desse tema e dessa abordagem, ele tem sobressaído, que é como a pandemia, em tema de processo, fez revelar com muita clareza o papel importante, muito importante, das fontes normativas do processo que vão além da lei. Além da lei. Eu destaco o papel das resoluções do CNJ e o papel dos regimentos internos. É difícil imaginar o que seria das profissões jurídicas, sobretudo da advocacia, sem aquela resolução do CNJ do início de abril, que suspendeu os prazos no país todo para que o Brasil pudesse entender o que estava acontecendo e direcionar os caminhos. Veja, uma resolução de uma entidade administrativa suspendeu os prazos em todo o território nacional. Isso, evidentemente, é uma fonte de uma norma processual, produzida em âmbito administrativo. E de lá para cá, o CNJ vem deliberando uma série de questões com evidente impacto nos processos pendentes por resolução.
Então, esse primeiro ponto é um ponto importante, porque a gente não pode cair na ilusão de que compreender o direito processual civil brasileiro é compreender apenas o CPC ou as leis. O direito processual civil brasileiro, ele emerge de um combinado de fontes, normativas, e uma dessas fontes, que fica lá escondida sem ser tão pop, é a resolução do CNJ. Ainda dentro desse contexto de redimensionamento das fontes ou de percepção da importância de outras fontes, eu destaco o papel dos regimentos internos. Vejam que o Supremo Tribunal Federal, no período da pandemia, mexeu em seu regimento em mais de uma oportunidade. Veja, o Supremo, que um tribunal secular, teve que se adaptar a essa situação toda, e para isso mudou o seu regimento e mudou de forma definitiva. Quer para regulamentar as sustentações orais por a distância, né, como todos os advogados já sabem, quer para reequacionar o julgamento virtual, como foi feito agora, mais recentemente, há menos de um mês. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar, nesse conjunto de impactos, é a necessidade de nós observarmos com mais atenção o papel dessas outras fontes do direito processual que se revelaram durante a pandemia importantíssimas. As resoluções do CNJ e os regimentos internos dos tribunais. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte: ainda nessa semana, ou foi na semana passada, em um desses eventos online, eu falava que, muito provavelmente, no futuro, daqui a uns 50 anos, quando algum historiador fosse falar do direito processual civil brasileiro desse período, pós-CPC de 2015, certamente ele destacaria como grande marca a flexibilidade do processo civil brasileiro. O processo civil brasileiro, tal como moldado pelo Código de 2015, é um processo muito flexível, muito maleável. Ele se ajusta às peculiaridades do caso, ele tem aquilo que eu venho chamando de infraestrutura, ele fornece uma infraestrutura normativa que permite uma flexibilidade do processo a algumas peculiaridades. E é essa infraestrutura normativa que consolida uma flexibilidade muito marcante do processo brasileiro, talvez sem par em outro país mais parecido com o nosso, de família romano-germânica. Foi essa flexibilidade que permitiu que se construíssem uma série de soluções para questões processuais que surgiram durante a pandemia. Se a legislação brasileira processual não desse uma infraestrutura normativa, portanto, condições estruturais normativas que permitissem soluções criativas e bem interessantes para os problemas práticos decorrentes da pandemia, as coisas seriam ainda mais difíceis do que já são, do que já estão sendo. Então, eu destaco, por exemplo, como marcas dessa flexibilidade, como elas têm sido importantes, o artigo 3º, parágrafo 3º do CPC, que consagra um sistema de justiça multiportas atípico, ou seja, é possível construir mecanismos de solução consensual de conflitos para além dos modelos clássicos de mediação, conciliação, negociação direta. É possível você criar modelos mistos, né? Modelos mistos, e essa abertura que o Código deu a um modelo multiportas, num momento como esse, é absolutamente fundamental, né, para a solução de conflitos, porque em momentos de crise, e é uma crise que nós estamos vivendo, uma crise de múltiplas dimensões, que o melhor e o pior do ser humano aparecem, né? O pior, o lado mais bestial, que instintivo, animalesco, que busca a sua sobrevivência, às vezes sem limite, mas o lado da cooperação humana, aquilo que marca, inclusive, o Homo sapiens, como bem pontuou Yuval Harari no livro Sapiens, a marca do Homo sapiens e que fez com que ele se tornasse a espécie dominante, a espécie global dominante,
é que ela coopera com pessoas desconhecidas para interesses comuns. E no ambiente de cooperação que é necessária, a gente percebe isso claramente quando vê as pessoas se ajudando das mais variadas maneiras. Isso, evidentemente, repercute no processo e estimula a solução por autocomposição. Então, se nós temos um sistema que permite solução por autocomposição por diversas maneiras, por maneiras atípicas e, portanto, um sistema flexível, isso facilita bastante. Mesma coisa quando a gente olha para o CPC e vê que o CPC permite negócios processuais de forma muito ampla. E negócios processuais, portanto, soluções consensuais para ajustes do processo, é o que mais tem acontecido ultimamente. Quer com prorrogação de prazos voluntário, quer com suspensão voluntária de prazos, mesmo para além das hipóteses da resolução, quer negócios para reorganizar os modos de comunicação processual e os modos e as formas pelas quais determinados atos processuais podem ser praticados, como, por exemplo, audiências. Então, há soluções práticas acontecendo no Brasil que permitem audiências feitas por Zoom, por exemplo, consensualmente, comunicações feitas por WhatsApp consensualmente, ou seja, o artigo 190 do CPC, ao criar essa infraestrutura normativa que permite uma flexibilidade consensual do processo, facilitou a construção de soluções para esses problemas que a pandemia tem causado nos bilhões de processos pendentes no Brasil. E mesma coisa acontece com as amplas possibilidades de cooperação judiciária interna previstas no artigo 68 e 69 do CPC, que permitem uma interação entre os órgãos judiciários brasileiros para cooperarem entre si, para um ajudar ao outro pelas mais diversas formas, muito além da carta precatória, muito além da carta de ordem. Essa flexibilidade da cooperação judiciária também tem sido muito importante, porque, veja, nesse momento, é um momento em que o que um órgão judiciário pode fazer pelo outro para ajudar na gestão e no julgamento de processo é muita coisa, é muito importante. Então, eu quero destacar isso. Destacar como soluções criativas estão sendo construídas para os problemas práticos a partir de uma infraestrutura do CPC que permite e consagra um processo brasileiro ultra flexível, repito, sem paralelo em outro modelo processual espanhol, português, alemão, francês, que é o italiano, que são os que mais nos influenciam. E para terminar a minha exposição, e respeitando o tempo, eu quero fazer um outro impacto que é um pouco invisível, é um impacto mais remoto, mas que eu acho muito importante. Eu acho que Fernanda e Vâmbia já me ouviram falar sobre isso. Eu acho que essa pandemia vai mudar o modo como a gente percebe a relação do juiz com a prova científica. Então, é uma espécie de gatilho para uma mudança de compreensão de qual é a relação ou como o juiz pode valorar ou desvalorar uma prova científica. Durante muito tempo, a gente se acostumou a dizer coisas como o juiz ele pode simplesmente ignorar o lado pericial, ele não fica vinculado ao lado pericial, o juiz é que diz por último. Eu acho pouco provável que um discurso assim persista. A pandemia, ela fez despertar com a sua gravidade, com o seu gigantismo, a necessidade de o poder, a administração, inclui a administração judiciária, estar de acordo com preceitos científicos aceitos na comunidade científica. Quer dizer, um administrador ele não pode se substituir a um médico, se a questão que ele vai ter que decidir envolve um problema médico, se envolve um problema de epidemiológico, se envolve um problema farmacológico. Isso parece ser muito claro, e o Supremo Tribunal Federal, naquilo que no futuro chamará de Supremo da Pandemia, o Supremo da Pandemia, que tem se comportado, ao meu ver, muito bem, porque rapidamente tem dado resposta a questões ultra complexas, fazendo com que a sociedade brasileira vá se tentando caminhar nessa confusão toda.
O Supremo deixou isso muito claro, que há um limite na atuação do poder público, que é o limite de não desrespeitar aquilo que, naquele momento histórico, é considerado um preceito da ciência. E isso, me parece, vai repercutir no modo como a gente compreende o artigo 479 do CPC, o artigo que cuida da valoração da prova pericial pelo juiz. Acho que qualquer discurso que diga que o juiz pode simplesmente dizer não concordo com o laudo pericial, eu darei a última palavra sobre uma questão que é técnica, uma questão que exige conhecimento científico, me parece que isso não vai mais ser aceito. Perceba que esse é um impacto mais de mudança cultural. Mudança cultural. A gente vai se valer dessa experiência para poder compreender um dispositivo do código, que, aliás, é muito melhor do que o do código passado. O 479 já é um avanço muito grande em relação ao código passado. Inclusive, é um dos destaques, assim, em qualquer greatest hits que se faça do CPC de 2015, se coloca o 479 dentro desse rol. Agora ele ganha uma força muito grande, ganha um sentido muito grande. Então, eram essas considerações, meus caros, respeitando rigorosamente o tempo e ainda dando 1 minuto de lambuja para vocês. Muito obrigado. Eu agradeço muito a exposição do professor Fred Didier, sempre com a sua clareza e objetividade, lançando luz sobre questões que muitas vezes passam ao largo da nossa percepção, mas que são trazidas aqui à discussão e tão importante, né, quanto à valorização e essa mudança de paradigma, né, que é criada por todas essas questões sociais e políticas que nós estamos vivendo ultimamente, né, jogando luz e trazendo aí uma valorização para a questão científica, evitando aí o que muitos chamam de um ativismo, né, do magistrado, que por vezes acontece quando se avoca o direito ou o dever de avançar sobre questões técnicas que ele mesmo confiou a um expert e para desconstituí-las, muitas vezes, sem a exata ou suficiente fundamentação e sem se socorrer, se fosse o caso, a um outro técnico, né, para que pudesse solucionar e lançar luzes sobre essa questão. Falou também o professor Fred Didier sobre algo que sempre fala com muita propriedade, a respeito desse momento excepcional que nós vivemos e que o Código de 2015 veio trazer, na verdade, ressaltar, né, questões que já até existiam, possibilidades que já até existiam de flexibilização do processo, lembrando sempre, né, das premissas, né, de que não havendo prejuízo e atingindo aí o desiderato, a forma está preservado o interesse do processo. Então, eu vou ter o prazer e a honra de passar a palavra, então, para a professora Fernanda Pantoja. A professora Fernanda Pantoja é professora da PUC-Rio, ela é mestre e doutora em Direito Processual Civil pela UERJ, foi pesquisadora visitante na Universidade de Cambridge, também na Queen Mary de Londres, e vai continuar a dar sequência e a brilhantar o nosso evento, e tem a palavra por 15 minutos, professora Fernanda, por favor. Calcular aqui o tempo já. Boa tarde a todos. É um prazer enorme participar desse congresso. Primeiro, pela honra de dividir o painel com vocês, né, com esses ícones do processo civil, aqui Fred, Luiz Vambia, Fernando. E segundo, pela importância e pelo ineditismo desse evento, que, aliás, eu me surpreendi como está sendo super bem organizado, né? A gente recebeu vídeos instruindo como entrar, enfim. E eu acho importante que a OAB capitanie esse tipo de iniciativa, né, de criar fóruns de debate, espaço para debater. Bom, hoje a gente vive um daqueles eventos imprevisíveis de grandes consequências que um autor chamado Nassim Taleb chama de cisne negro, né, porque antes de descobrirem a Austrália se pensava que todos os cisnes seriam brancos. E o Taleb explica que a gente está acostumado a se concentrar nas coisas do cotidiano, naquilo que se repete, nas minúcias da rotina, quando, na verdade, o mundo é dominado por eventos como esse, cisnes negros, né? Porque é pelo extremo, desconhecido e improvável. E ele explica que a história, ela não se arrasta, ela, na verdade, ela dá saltos, ela não é linear. E esses momentos de salto são justamente momentos como esse. Então, a crise hoje é generalizada, e o Gustavo Franco até diz que o cisne hoje não é só negro, ele é azul e sem cabeça, enfim, porque a crise é sanitária, econômica, social, fiscal, política, institucional.
Isso acaba impactando a todos nós em diversos cosmos, né? Como indivíduos, como sociedade, no nosso negócio, na nossa empresa, no nosso trabalho. Só é curioso que o impacto da crise acaba sendo comum em todas essas áreas, embora em diferentes escalas. Então, o modo como a gente lida ou deveria lidar com a crise passa pelas mesmas fases. Identifico aí um período inicial que seria de adaptação contingencial à realidade, né, que é o período que a gente ainda está vivendo, mas é fundamental a gente passar para uma segunda fase, que é de se beneficiar da crise, de aproveitar para evoluir e para incorporar as mudanças, que é o que se chama de ressignificar a crise. E eventos como esse têm a condição de provocar mudanças drásticas. No processo civil, então, como eu falei, a gente vive exatamente essa fase de adaptação contingencial. A gente vê aí a tomada de diversas medidas que são ainda paliativas, muitas temporárias, né, e sem coesão. De um lado, por exemplo, a gente tem a intervenção do judiciário em vários tipos de relações, com a prolação de várias liminares, né, a concessão de várias liminares pelos juízes, nos mais variados sentidos, nas mais variados tipos de relação, geralmente em sede de tutela de urgência, com uma cognição que não é exauriente, né, que é perfunctória, como revisão de contratos, efeitos, suspensão de pagamentos, cobranças, despejos. Claro que o ingresso no judiciário me parece que é inevitável, mas é importante que a gente evite o ingresso no judiciário, porque essas decisões liminares vão poder ser revistas, e hão de ser revistas por teses talvez vinculantes, e também por decisões que vão se preocupar com o impacto social do conjunto dessas decisões. Então, corre o risco do que a gente conseguiu em sede liminar ser depois revisto e ter sucumbência, ter juros, enfim. Do outro lado, a gente tem, além da intervenção do judiciário, a gente tem também a edição de uma série de atos normativos pelo legislativo, e não só pelo legislativo, né, como o Fred bem colocou, também aí pelo CNJ, de normas para viger nesse tempo de pandemia. Algumas de efeitos, inclusive, temporários, outras não. Então, em abril desse ano, né, de 2020, a gente teve, por exemplo, 2 leis que uma impactou na questão da possibilidade de acordo com a Fazenda Pública. O acordo com a Fazenda Pública já era autorizado desde 2015 pela lei de mediação, mas facilitou a transação para quem tem dívida. E a gente sabe que a questão da Fazenda Pública, dos créditos e débitos, é um dos gargalos, né, do sistema judicial. E teve uma outra lei que alterou a lei do juizado especial, e aí previu a audiência virtual. Claro que também já era prevista a possibilidade de audiência virtual, mas a novidade foi que se impôs que a comunicação seja feita de forma síncrona e previu uma sanção quando o demandado, o réu, não comparece à audiência, que é o julgamento, né, em desfavor do réu, que é, inclusive, uma consequência bastante discutível. E a gente teve também uma lei em junho que previu, dentre outras coisas, a suspensão da prisão civil por dívida de alimentos e dilatou o termo do inventário. O CNJ, ele tem esse papel que também eu concordo plenamente com o que o Fred falou, que é cada vez mais significativo no sentido de normatizar, de ser fonte de direito e de principalmente normatizar nesse período de caos ainda, né? Então, ele editou diversas portarias, provimentos e resoluções sobre suspensão de prazos, funcionamento de órgãos notariais, previsão de aplicativo de mensagens instantâneas para intimações de tabeliães, uso de plataforma de videoconferência para audiências e sessões de julgamento, inclusive uma que é bastante interessante, de recomendações para os juízes das varas de falências e recuperação judicial, que sugere que se dê prioridade em decisões sobre levantamento de dinheiro, no caso em favor de credores ou da própria empresa recuperanda, a prorrogação do stay period lá da Lei 11.101, a flexibilização de descumprimentos do plano de recuperação e até avaliar com despejo algumas situações ou atos executivos que levem a despejo ou outro tipo de constrição. Então, esse me parece que é um reflexo também bastante importante da necessidade de cooperação, né, que hoje deve orientar o processo civil brasileiro. Agora, uma macrotendência que a gente extrai de todo esse cenário é o uso da tecnologia. Não é algo novo, a gente sabe que a informatização ela data lá de 2006 com a lei do processo eletrônico, mas a pandemia ela mostra o quão inevitável e o quão necessário e importante é o fenômeno do uso da tecnologia. E quando eu falo em tecnologia, eu me refiro ao emprego da tecnologia no processo de várias formas.
a superação da justiça documental, né, e o advento do processo judicial eletrônico, a tecnologia para a realização de comunicações processuais, para a realização de audiências e julgamentos, as plataformas de resolução de conflito online e até o uso da inteligência artificial, né, que tem um painel especificamente sobre isso, para agilizar procedimentos e tomadas de decisões. Então, a pandemia, esse foi um dos seus principais efeitos, ela trouxe a revolução digital a galope, ela catalisou esse processo, acelerou esse processo da revolução digital. E apesar da nossa resistência natural à evolução tecnológica, nós todos, né, advogados e operadores do direito, fomos obrigados a nos adaptar ao uso da tecnologia, né? Mas ainda tem muito que aperfeiçoar, e eu acho que isso é um aspecto que vale a pena a gente pensar para o futuro. E aí eu pensei, então, 4 pontos, né, em respeito ao tempo, talvez 3, para tratar com vocês. Então, o primeiro é a digitalização do processo. O relatório de Justiça em Números, do Justiça em Números do CNJ, ele mede o grau de informatização dos processos. Então, a gente vê lá que, em 2009, 11% dos processos eram digitais, integralmente. E hoje, em 2018, esse nível de informatização já passou para 83%. Só que esse percentual ele é relativo ao número de processos ingressados no ano, que é uma média de 30 milhões. Isso não diz respeito a todo o acervo, que é de 80 milhões. Então, assim, dá um longo caminho a se percorrer, mas é questão de tempo que tudo seja realmente digitalizado. O segundo ponto é o sistema de peticionamento eletrônico. Esse também está razoavelmente resolvido. Até pouco tempo atrás, e quem atua no contencioso sabe disso, a gente tinha mais de 40 plataformas de gestão de processos de peticionamento eletrônico nos 91 tribunais. Inclusive, alguns tribunais tinham mais de uma plataforma de peticionamento eletrônico. Eu confesso que há muito eu me perdi, mas, felizmente, a resolução de 2013 do CNJ, 185, ela instituiu um único programa, embora ele possa ser criticável, mas instituiu o PJE como sistema de peticionamento eletrônico, para processar, informar e praticar atos. Então, hoje a gente tem aí já 80% dos tribunais com esse sistema. Isso é diferente do sistema de audiências e julgamentos. Como a gente sabe, e eu cheguei a mencionar, o CNJ agora, nesse período de pandemia, editou uma resolução, aliás, uma portaria, que foi a portaria 61 de março de 2020, que emergencialmente adotou uma plataforma de videoconferência para praticar audiências e sessões de julgamento nos órgãos do judiciário. Ela é válida só para o período da pandemia e seu uso é facultativo. Ainda assim, a gente já tem um uso muito significativo. Tem quase 20 mil usuários já cadastrados e mais de 300 mil reuniões foram feitas por essa plataforma. É interessante que aqui, diferentemente do que aconteceu em outros países, como Portugal, como na Itália, a gente teve, durante o isolamento, o funcionamento do judiciário, embora aí com períodos de suspensão de prazos, né? Em outros países, não, só se praticavam atividades emergenciais. Então, de outra forma, a gente continuou a funcionar, continuou a produzir e com relativa capacidade produtiva, né? Graças exatamente ao uso da tecnologia. Agora, na prática, é bastante confuso. Os juízes acabaram tendo muitos que comprar licenças de Zoom. Cada tribunal usa uma plataforma, não necessariamente a que o CNJ adotou. Então, em São Paulo, a gente tem o Teams, no Rio tem o Teams e também tem a Cisco, que é a plataforma do CNJ. No Rio Grande do Sul, a gente tem o uso de diversas plataformas por cada Câmara. Esse sistema ainda fica mais complicado quando você quer despachar com o julgador. Aí depende do tribunal, depende do órgão colegiado, né, da Câmara, da turma, e depende do desembargador. Uns despacham e outros não despacham. Uns atendem por videoconferência, outros por celular, outros por e-mail. Né? Ainda tem outro aspecto interessante, que é a mudança no próprio modus operandi das sessões de julgamento. E aí tem vários aspectos interessantes. O primeiro, que até foi mencionado num debate que eu tive com o professor Alexandre Câmara, né, que é desembargador no Tribunal do Rio, ele disse que fica reconfigurada a composição na sala de julgamento. Então, a gente não tem mais, no caso da audiência especificamente, aquela disposição dos julgadores com as partes de seus advogados, como a gente estava acostumado na forma presencial. Então, isso gera mais dinamismo e uma nova reconfiguração, que pode ter vários tipos de impacto. Outro ponto interessante,
que me parece bem importante, inclusive para nós advogados, é que durante a sustentação oral, por exemplo, a gente tem a possibilidade de analisar de perto, né, através da sessão virtual de julgamento, os rostos dos julgadores. Né? Então, isso dá um feedback interessante, enquanto a gente fala, ter a proximidade que, geralmente, numa sessão presencial, havia uma necessária distância. E, por fim, um outro aspecto que eu acho muito interessante, muito útil, principalmente para os advogados, é utilizar dos recursos tecnológicos, como a hipermodalidade em termos de design, que é até um termo que o Dierle Nunes usa, um professor de Minas Gerais. Então, a gente pode se utilizar de vídeos, de fotos, de linhas do tempo, mapas, enfim, PowerPoint, que é algo que já é muito utilizado na arbitragem há muito tempo, mas que para o processo civil é novidade, né? Trazer de uma forma mais visual a defesa do direito do nosso cliente. E essas plataformas, é bom destacar isso, elas dispõem de ferramentas para preservar minimamente as garantias processuais. Então, a gente tem a possibilidade, através das plataformas, de isolar as testemunhas numa sala, por exemplo, durante a audiência de instrução. A gente pode fazer julgamentos privados, né? Então, em caso de sigilo, né? De processos que correm em segredo de justiça, há meios de fazer isso de forma reservada. Há, inclusive, a possibilidade de se permitir que o advogado se utilize do pedido de palavra pela ordem, sem falar, só com um gesto virtual. Agora, quais são os nossos desafios? Bom, me parece que a gente precisa, em primeiro lugar, de um sistema único e uniforme, e aí eu vejo a importância muito do CNJ, né, no papel de uniformizar essas regras. Segundo, como advogados, nós precisamos necessariamente nos apropriar, nos apoderar de todos esses recursos tecnológicos, dominar a tecnologia. Claro que isso é uma dificuldade, mas, enfim, que eu acho que, na medida do possível, muitos de nós vêm vivenciando e vencendo. E terceiro, dar meios de acesso, principalmente aos advogados que não têm. Isso não é difícil se a gente pensar que basta um celular com conexão à internet para conseguir participar de uma sessão de julgamento ou de uma audiência virtual. Mas é preciso garantir, no mínimo, que haja uma cobertura da internet em todos os municípios. E me parece que nessa questão do acesso à justiça, a OAB tem um papel absolutamente fundamental. Na verdade, eu penso, inclusive, que a justiça digital ela pode ser um meio de se ampliar o acesso à justiça, mais do que obstar, né? E ampliar, inclusive, o espectro da atuação dos advogados. A gente já percebeu isso na prática, né? Há algum tempo, acho que muitos de nós já têm uma atuação cada vez mais nacionalizada, mas eu agora posso ajuizar uma ação em qualquer comarca, né? Independentemente de onde eu resido, onde tem sede o meu escritório. Inclusive, o escritório pode ser, inclusive, virtual, né? Então, a gente pode pensar, inclusive, que alguns critérios de definição de competência territorial passam a perder o sentido, com um processo que é inteiramente digital e onde não haja necessidade de se produzir uma prova física ou local. Eu ia falar de mais um aspecto, mas não deu tempo, então, só para terminar, a minha intenção, parafraseando aqui o Barbosa Moreira, né, que é um grande processualista carioca, foi de contribuir só para um diagnóstico, né? E não me atreveria, se nem ele se atreveria, como ele diz, a formular prognósticos, quem dirá eu, né? Então, eu quis só apontar algumas das vantagens e das fragilidades, né, que a gente vivencia na prática e enxerga também como acadêmicos. E eu quero acreditar que a gente possa utilizar esse cisne negro como um ponto de partida. Eu acho que, mais do que oportunidade, a gente tem a responsabilidade de mudar e de criar o futuro que a gente quer. Até porque, diferentemente do Barbosa Moreira, o Taleb, né, esse autor que eu mencionei no início, ele faz uma profecia. Ele diz que o futuro vai ser cada vez menos previsível e feito de cisnes negros. Então, que estejamos todos preparados para isso. Obrigada. Muito obrigado, professora Fernanda, que quis fazer essas proposições e, como sempre, conseguiu fazê-las, trazendo aqui diversas provocações e relatos de aspectos práticos, que eu tenho certeza que todos os colegas que estão nos acompanhando e militam, como a professora falou, no contencioso civil, sofrem diariamente com os aspectos apontados pela professora, por essa dificuldade. Acho que nós chegamos a ter 46 sistemas diferentes no país, vigorando ao mesmo tempo. Aquela dificuldade de você ter no escritório, mas nem todos podem, né? Máquinas diferentes, com atualizações diferentes, porque em determinados sistemas você precisa de uma ferramenta, na outra
que não esteja instalada aquela ferramenta ou a determinada atualização de uma ferramenta. Realmente a tecnologia, por vezes, que vem aí para nos ajudar, mas, por vezes, ela acaba sendo um obstáculo, e não pode ser, né? E, claro, que graças a ela é que, como a professora destacou, o Brasil teve a justiça no Brasil teve um funcionamento absolutamente excepcional, porque, se eu não me engano, desde pelo menos 2009, a gente começou com essa questão da digitalização dos processos. Foi um investimento muito grande e que se apresentou como absolutamente proveitoso nesse momento que ninguém podia aguardar, né, com esse cisne negro aí, que todo mundo devia saber que podia estar por vir, mas ninguém podia adivinhar que viria e nem queria pensar nele. Ele está aí e a gente realmente teve esse privilégio de alguma forma, ter a nossa justiça funcionando. Então, eu agradeço a exposição da professora Fernanda e vou passar a palavra para o nosso professor Luiz Rodrigues Vambier, fazendo aqui minha confissão. Luiz Rodrigues Vambier, eu emocionado aqui, errei, me deu o sacrilégio de errar o nome do meu professor, que é mestre em Direito pela Universidade Estadual de Londrina e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, e essa sumidade que a gente gosta sempre de escutar, e teremos aqui o privilégio de escutar por último. Está com a palavra, doutor. Querido Fernando, querida Fernanda, querido Fred, eu cumprimento a vocês. Eu queria fazer um destaque e cumprimentar o presidente Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal, e cumprimentar o Rony Prois Duarte, que é, antes de tudo, um advogado batalhador, um advogado que está sempre pensando em alguma coisa para melhorar a vida dos advogados. Então, eu os cumprimento e, em nome dos dois, cumprimento o Conselho Federal e a Escola Superior da Advocacia Nacional. Falar depois do Fred, depois da Fernanda, dá uma certa tranquilidade, porque a gente não tem responsabilidade em dizer quase nada. Quase tudo já foi dito e muito bem dito, né? Mas, na verdade, eu gostaria talvez de dar um pouco de testemunho para os advogados e advogadas que nos assistem nesse momento. Eu sei que não só no Brasil, mas fora do Brasil, há mais de 105 mil advogados e advogadas que estamos assistindo, um pouquinho do meu testemunho de um fulano que tem quase 43 anos de advocacia ininterrupta. Eu sou do tempo da máquina de escrever e não da elétrica, da anterior à elétrica, depois aquele computadorzinho vagabundo que tinha um programa horroroso chamado Redator e que a gente rezava para que funcionasse, não é? Enfim, e de repente chega a pandemia e nos obriga a uma mudança de paradigmas de trabalho. É claro que, certamente, no meu modo de ver, é a primeira vez com que nós, né, do nosso tempo, nos encontramos e vivenciamos uma situação como essa, né? Como um fato de efeitos jurídicos de grande impacto, de enorme impacto, talvez de um impacto ainda incalculável, né? A pandemia produz efeitos, tanto no plano do direito material, quanto no plano do direito processual, né? E é enfrentar esse desafio, é isso que nós temos que fazer com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, com o conhecimento daqueles que se dispõem a dividi-lo conosco. Então, muito se fala hoje, por exemplo, na retomada das atividades. Como será? Daqui a pouco? Daqui a um ano? Daqui a 3 meses? Daqui a 6 meses? No dia 3 de agosto? E vários tribunais estão tentando descobrir a fórmula mágica para saber como voltar à atividade normal, o que é praticamente impossível nessa altura do campeonato, né? O fato é que nós temos que voltar de forma responsável, absolutamente responsável. Nós temos que considerar a situação pandêmica, nós temos que considerar a situação do país nesse momento, e, pessoalmente, não vejo como razoável um retorno imediato de todas as atividades presenciais. Vejo, isso sim, necessidade de esforço maior de todos nós, né? Esforços pessoais, esforços institucionais de todos para uma adaptação a essa nova realidade. De um modo geral, nesse período, a Fernanda passou por esse tema, o judiciário teve um aumento de produtividade impressionante, né? E nós vimos também como consequência, uma redução significativa nos gastos, em razão, como consequência, digo, do trabalho remoto. Claro que há críticas de todos os jeitos, há críticas, e sempre há, e sempre haverá. E as críticas, do modo geral, elas são saudáveis, elas são, quando adequadas,
elas são bem-vindas porque nos convidam à reflexão, provocam o nosso amadurecimento a respeito dos temas e o aprimoramento do nosso modo de pensar e, quem sabe, de fazer as coisas, né? Há, por exemplo, quem diga que há certa preocupação com relação a essas audiências de instrução e julgamento a que a Fernanda se referiu no formato virtual. Primeiro, porque as evidentes diferenças econômicas entre os advogados e as partes se agravam ainda mais nesse período de crise, de modo que nem todos possuem acesso a recursos tecnológicos necessários, aos recursos tecnológicos efetivamente adequados para acompanhar essa nova formatação do trabalho. Segundo, dizem alguns, porque na colheita da prova oral poderia haver fraudes e poderia haver patologias que não seriam possíveis de se controlar no modo virtual. Eu já cheguei a pensar nisso e fui convencido por queridos amigos de que, na verdade, é uma falácia essa afirmação, porque mesmo no mundo real é possível que exista manipulação das testemunhas, por exemplo, na antessala da sala de audiências, no corredor do fórum. Nós sabemos o mundo real, nós conhecemos o mundo real. Então, me parece que esse não é um dos problemas mais expressivos. Um ponto que me parece que exige cautela e reflexão a nós que estamos no foro, no primeiro grau, no segundo grau de jurisdição, nos tribunais superiores, enfim, diz respeito aos prazos processuais. Houve, e o Fred muito bem colocou no início, aquela iniciativa, discorreu sobre aquela iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que com uma medida administrativa, é interessantíssimo isso que o Fred disse, como tudo que os dois disseram, mas é interessantíssimo perceber que, com a medida administrativa, se tratou de prazos processuais no Conselho Nacional de Justiça. A verdade é que houve e há uma enxurrada de atos normativos, enxurrada não é uma palavra técnica, me permito falá-la entre aspas, não é? É uma palavra coloquial, mas uma enxurrada de atos normativos dispondo sobre os prazos no período de pandemia. E me parece que isso nos leva à necessidade de pugnar por uma interpretação e aplicação dessas regras em cotejo com as regras e princípios que norteiam o sistema processual. O nosso bem-vindo Código de Processo Civil 2015. Esse código que eu diria que, em certa medida, é revolucionário exatamente nessa proporção em que ele cria flexibilidade a que o Fred se referiu. Então, nós temos que pensar na flexibilização procedimental, nós temos que pensar na sanabilidade dos eventuais vícios, na cooperação. E o que eu quero dizer com isso é que, havendo dúvida quanto a dois prazos, em razão dessas inúmeras resoluções dos tribunais, a interpretação deve ser a mais favorável à parte. Parece que essa é uma regra hermenêutica que nós devemos trabalhar para que os tribunais entendam e admitam. Agora, na prática, nós temos que tomar cautela, cuidado redobrado com aquilo que, infelizmente, é outro dado da realidade, é a chamada jurisprudência defensiva. Então, como advogado, eu tenho recomendado aos colegas advogados que atuem sempre em relação aos prazos da forma mais conservadora e segura possível em favor dos seus clientes, considerando as interpretações que são restritivas com as quais nós já nos deparamos. Eu vou dar só um exemplo, com o máximo respeito ao Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal maravilhoso, inclusive, para se trabalhar, mas vejam a decisão do tribunal quanto à necessidade de comprovação do feriado notório de Carnaval. Aliás, é até interessante, porque se você entrava lá no sistema, estava escrito lá, feriado notório. Ora, se era notório, por que eu deveria, então, comprová-lo? Então, nós temos que ter, de fato, muita cautela quanto à contagem dos prazos e à comprovação dessas suspensões, especialmente nos estados e nos municípios em que houve medidas restritivas à locomoção. Isso provavelmente vai aparecer no Superior Tribunal de Justiça daqui a 2 ou 3 anos, e nós temos que estar, de fato, muito antenados nessa questão. Mas, e já me encaminhando para o final, para ser absolutamente rigoroso com o horário, acredito que todos nós, operadores do direito, nos questionamos se a atividade judicial
E quando eu falo aqui atividade judicial, não me refiro só ao Poder Judiciário, mas a esse contexto todo em que estamos todos envolvidos, que envolve a advocacia, que envolve o Ministério Público, que envolve as procuradorias, as defensorias, etc., se será a mesma depois dessa crise. Se as práticas adotadas para a adaptação das atividades a essa nova realidade se perpetuarão na fase pós-pandemia. Eu tenho a impressão que, em grande parte, sim. Nós, de alguma maneira, teremos que embarcar definitivamente no uso de recursos tecnológicos. Fernanda observou também a respeito disso. E isso será a nossa rotina, a rotina de todos os que lidam com o sistema judicial no seu dia a dia. E se nós, antes da pandemia, já víamos esse grande salto tecnológico que o Código de Processo Civil 2015 nos permitiu, agora, então, muito mais. Se lá no Código já havia um certo fomento à realização de atividades por meio de videoconferência, etc. Pensem-se nas audiências, pensem-se nas sessões de julgamento, pensem nas sessões de mediação e assim por diante. Me parece que agora isso é praticamente inexorável. E hoje nós não temos opção. Hoje, enquanto nós estivermos vivendo essa situação pandêmica, nós não temos nenhuma opção. Outra opção, ou nós nos adaptamos a esses recursos e passamos a fazer uso contínuo e eficiente deles, ou será difícil trabalhar. Acredito, então, repito, e me encaminhando mesmo para o final, que na fase pós-pandemia, os atos que puderem ser praticados de forma virtual, assim o serão. Os advogados poderão fazer suas sustentações orais de dentro dos seus escritórios, mesmo depois da pandemia? Acredito que sim. Os próprios escritórios, e nós temos conversado muito com queridos colegas sobre isso, podem passar a ocupar talvez um espaço físico menor, com um número maior de advogados trabalhando em regime de home office, em trabalho remoto, e isso fará com que o espaço virtual seja utilizado com mais eficiência. Então, eu vejo, do modo geral, uma mudança na forma de pensar, no modo de pensar dos operadores do direito, né? O controle quanto à realização do trabalho passará a ser feito muito mais pela produtividade do que pelo tempo de permanência no escritório ou no gabinete. E isso nós estamos vendo, a produtividade aumentou, sim. Eu posso falar isso por mim. Viajo muito menos a Brasília, como sempre encontrava o Fred nos corredores do STJ, hoje nos encontramos virtualmente. Não estamos mais viajando, estamos viajando menos. E isso tudo significa redução de custos, significa otimização do tempo para a advocacia e para a nossa vida. Espero ter, sinceramente, contribuído, pelo menos, para que nós reflitamos sobre o pós-pandemia, reflitamos sobre a necessidade que teremos de nos adaptar, talvez definitivamente, a algumas dessas práticas que estão sendo adotadas neste período de reclusão. Mais uma vez, agradeço à OAB, à ESA Nacional, pela oportunidade de participar desse evento grandioso, magnífico, especialmente junto com 3 amigos tão queridos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor, a sua exposição sempre tão clara, e fico muito, muito contente e esperançoso de escutar do professor essa posição de que, ainda que futuramente se espera que, num conflito de interpretações no que se diz respeito aos prazos, seja aplicada uma hermenêutica favoravelmente à parte, né, ao interesse da parte, à primazia do mérito, que não se constituam preclusões por assim dizer, numa bola dividida. E fico mais feliz ainda de escutar o alerta de um professor tão experiente, de um advogado tão experimentado, aos colegas, a todos nós, né, e me incluo nisso, de conservadorismo. Quando a gente fala de prazo, ainda que a gente tenha essa esperança, a gente tem que ter sempre essa posição conservadora para evitar qualquer prejuízo. Ninguém quer discutir se operou ou não uma preclusão
lá na frente, né? A gente quer sempre evitar. E a gente ainda tem alguns minutos e não gostaria de desperdiçá-los, tão brilhantes professores. E aí, os três falaram com muita propriedade nessa questão das fontes de direito processual civil, porque a gente se prende tanto à lei, tem que ser lei federal, e a gente vê cada dia mais as fontes regulamentares, né, do direito civil, portarias, resoluções, normas, cuidando até de prazo, como foi dito. E aí a provocação que eu gostaria de fazer, para que, já em sede de finalização, mas gostaria de escutá-los a respeito de duas circunstâncias. Uma que tem me chamado a atenção por conta dessas portarias, dessas normativas, a respeito, por exemplo, do parágrafo 1º do artigo 224 do Código de Processo Civil, que é aquele que diz que quando que os prazos não encerram, não se encerram e se protrairão para o dia útil subsequente, quando o expediente for começar ou for encerrado fora daquele normal. E aí eu pergunto, o que é normal nesse aspecto? Porque aqui no Rio de Janeiro acabou de abrir o fórum para os processos físicos. Só que o fórum está abrindo, se eu não me engano, das 14 às 16 horas. Então, o expediente está se iniciando depois do ordinário, por assim dizer, e encerrando antes. Então, e é uma norma, é uma portaria do tribunal. E então, eu gostaria de saber, até antecipando, porque, por exemplo, a gente sabe que há um precedente do STJ, no sentido de que na quarta-feira de cinzas, que o STJ começa seu expediente às 14 horas, mas ele considera para início e finalização da contagem do prazo. Então, eu gostaria de ouvir os professores a respeito dessa questão e como se poderia, se for oportuno e necessário, levar ao STJ uma questão dessas que esteja regulada por portaria ou outra norma que não seja lei federal. É a provocação que eu faço. Fernando, eu acho, sim, que esse seria uma situação... Estou tentando achar aqui só o dispositivo para ver exatamente o teor, mas me parece, inclusive à luz da própria jurisprudência do STJ, que é plenamente possível defender que esse não é um expediente normal e se protrairia, sim, para o dia útil subsequente. Eu acho que é perfeitamente possível defender isso. Necessário, inclusive. Eu estava, inclusive, lendo agora o teor, antes de começar, o teor dessa resolução do TJ, né? Na verdade, é um ato do regimento interno. Eu vou na mesma linha de Fernanda. Essa situação pode ser chamada de qualquer coisa, menos de normal. Então... Eu concordo perfeitamente. Concordo perfeitamente. A tua provocação é utilíssima, inclusive, relevantíssima, porque nós, evidentemente, teremos problemas ligados a isso. E teremos, certamente, que alegar ofensa a esse dispositivo para chegar ao STJ. Há uma decisão interessantíssima do STJ, do ministro Paulo de Tarso, relator, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, coisa de alguns dias. Eu estou tentando localizar aqui. Eu só não tenho a data, mas é coisa, evidentemente, pós início da pandemia, em que ele restitui o prazo processual em um agravo em respe, porque a advogada constituída nos autos, era a única advogada, demonstrou ter contraído o vírus, o Covid-19. Né? É claro que é uma situação super extrema de o vírus ter acometido, a doença ter acometido essa advogada, mas me parece que haverá, sim, eu tenho esse certo otimismo que haverá, sim, no Superior Tribunal de Justiça, no sistema judicial, compreensão para a situação de que todos estamos passando. Afinal de contas, não somos só nós que estamos sujeitos à doença, sujeitos à pandemia, todos estamos, nós e mais 2 bilhões ou não sei quantos milhões de pessoas. O judiciário também está sujeito a isso. Então, me parece que compreensão, cooperação, como muito bem disse o Fred, nesse momento será a grande saída. Eu vou, então, agradecendo os esclarecimentos dos professores, já encaminhar aqui para a finalização, e temos aqui mais
5 minutos à frente e abrir aqui para alguma consideração muito breve, final, que quiserem fazer. Quer começar, professor Fred? Eu queria aproveitar esse momento final para parabenizar o Conselho Federal da OAB e, especificamente, Rony, nosso amigo Rony, que está à frente da ESA Nacional, por esse evento espetacular, né? Um evento realmente que talvez quebre os paradigmas de eventos jurídicos, e até pela quantidade de pessoas envolvidas, falando e assistindo. Então, parabéns a todo mundo, um abraço, espero que vocês tenham gostado. Professora Fernanda? Bom, eu já tinha agradecido, né? Mas agora nas pessoas também do Rony, do Felipe Santa Cruz. E obrigada, Fernando, pela moderação. E Fred, Luiz, sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Obrigado para quem assistiu também. Boa tarde. Eu também agradeço mais uma vez pelo convite, pela possibilidade de estar junto de amigos, queridos. Agradeço a você, Fernando, pela gentileza, pela condução, te cumprimento pela mediação, pelas opiniões que emitiu, sempre ponderadas e equilibradas, e dando fecho a cada uma das falas. E cumprimento a todos, né? Cumprimento a todos, desejando que todos saiamos dessa melhores do que entramos e que nos cuidemos todos, porque, de fato, não é uma gripezinha. Muito obrigado a todos os professores. Foi uma grande honra, uma grande oportunidade. Gostaria também de ecoando fazer minhas homenagens aqui ao nosso presidente Felipe Santa Cruz, ao nosso Rony, que idealizou esse evento. Também gostaria aqui de deixar um agradecimento especial aos meus colegas dirigentes de ESA, na pessoa da Luciana e na pessoa do Rafael Lara, e que me deram a oportunidade de estar aqui com os professores nessa tarde, e anunciar que o próximo painel desta sala é o painel número 60, Coaching Jurídico em Tempos de Pandemia, e convidar a todos que permaneçam nesse grande evento, mais de 100 mil inscritos, com certeza é um evento histórico, para dizer o mínimo. Eu renovo os agradecimentos aos professores, foi de grande utilidade para toda a advocacia, e agradeço em nome de todos pelos esclarecimentos, pelos ensinamentos, pelas ponderações que trouxeram aqui para a gente nessa tarde. Muito obrigado.